Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou mostrar como criar um gráfico de barras usando uma biblioteca bem bacana chamada Plotly. Para ilustrar a criação desse gráfico de barras, eu tenho um arquivo index.html que cria uma página web bem simples. Aqui temos o head, body e aqui temos o título. Abrindo aqui no navegador, nós vemos que ele aparece apenas o título, gráfico com Plotly. Mas a ideia é colocar logo abaixo um gráfico de barras. Então aqui eu tenho um elemento div e eu coloquei um ID chamado chart, porque é através desse elemento HTML que a gente vai criar o gráfico de barras. E aqui tem um tamanho, comprimento 600, altura 400. E aqui embaixo, na linha 12, eu faço referência a um arquivo que vai ser o nosso script chamado index.js. É onde a gente vai programar a criação desse gráfico de barras. E para usar a biblioteca é bem simples. Você pode usar o CDN, que é através dessa URL, você pode usar essa versão do Plotly, ou você pode baixar e empacotar no seu projeto. Eu coloquei a URL para poder usar. Então aqui a gente vai começar definindo a fonte de dados do nosso gráfico, né? Bom, a ideia é criar um gráfico de barras que seria um quadro de medalhas entre o Brasil e os Estados Unidos. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é essa fonte de dados. Então eu vou criar aqui uma variável data e ela vai receber um array de objetos. Cada objeto vai ser referente a um determinado país. Então nesse primeiro objeto eu vou colocar os dados relacionados ao país Brasil. Então eu vou definir o que vai estar presente no eixo X. Então aqui nesse objeto eu vou colocar uma propriedade X, que é o dado que vai aparecer no eixo X, e nele eu vou colocar os anos. Então eu vou colocar um array, eu vou colocar 2012, 2016, 2020 e 2024. Ok, isso aí é o que vai aparecer no eixo X. Agora no eixo Y também vai ser um array, só que agora com as medalhas ganhas em cada ano. Então em 2012 foram 17 medalhas, em 2016 foram 19 medalhas, em 2020 foram 21 medalhas, em 2024 foram 20 medalhas. Agora eu vou colocar o nome, tem uma propriedade name, nesse caso eu vou colocar Brasil, porque esse gráfico de barras, primeiro, o país que eu estou fazendo é Brasil. E aqui eu defino qual tipo de gráfico que eu quero montar. Nesse caso é um gráfico de barras, então eu coloco bar. E agora, para finalizar, eu defino a cor que eu quero que a barra do meu gráfico apareça. Para o Brasil eu vou colocar a cor verde, então eu vou colocar a propriedade marker. Aí eu coloco color e green. Pronto, o primeiro objeto do meu array está pronto, que é a barra relacionada ao país Brasil. E aí no eixo X tem os anos e no eixo Y as medalhas ganhas em cada ano. E agora eu vou colocar a segunda barra, que é relacionada aos Estados Unidos. Então para não digitar tudo de novo, eu vou copiar esse objeto aqui. Vou colocar aqui embaixo, dentro do array. E aí eu vou só alterar para ficar condizente com o país que seria Estados Unidos, que eu vou fazer agora. Então, em 2012 eles ganharam 104 medalhas. Em 2016 eles ganharam 121 medalhas. Em 2020 eles ganharam 113. Em 2024 eles ganharam 126 medalhas. E aqui o nome da minha barra eu vou colocar Estados Unidos, o tipo eu deixo barra, e aqui eu só vou mudar a cor. Para Brasil eu deixei verde, e para Estados Unidos eu vou colocar a cor azul. Pronto. Então agora, na variável data, eu tenho um array com dois objetos. Cada objeto é a característica relacionada àquele país que vai aparecer no gráfico. Primeiro Brasil, depois Estados Unidos. Cada um com seu eixo X e Y. Então, a parte relacionada à fonte de dados está pronta. Agora, a gente vai trabalhar com o layout do nosso gráfico de barras. Então, agora eu vou criar outra variável que eu vou chamar de layout. Const
layout. E aqui ele vai receber também um objeto com algumas propriedades que a gente vai usar para definir a aparência do nosso gráfico. Então a primeira propriedade é o título do nosso gráfico de barras. Então eu vou colocar aqui quadro de medalhas. A segunda propriedade vai ser o título do eixo X. Então eu uso X-axis e aí eu defino aqui o título dela. E agora o título do eixo Y. E aí no eixo Y eu vou colocar medalhas. Pronto, agora eu tenho a variável data e a variável layout. E aqui eu estou definindo a aparência. Coloquei um título geral para o gráfico. Vai aparecer 4 de medalhas e um nome relacionado a cada eixo. Eixo X vai aparecer ano e eixo Y as medalhas. Agora eu vou usar a biblioteca Plotly para poder passar tanto a fonte de dados quanto a aparência do meu gráfico para ele poder montar e jogar na minha página. Plotly.newPlot. E agora, para eu montar o meu gráfico de barras usando essa biblioteca Plotly, eu preciso passar para ele 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o elemento HTML que a biblioteca vai usar para renderizar esse gráfico de barras. Lembra que aqui no arquivo index.html eu já tinha deixado definido um elemento com o identificador chart. Então eu vou passar esse mesmo nome para ele saber que ele deve usar esse elemento para montar o meu gráfico. Então eu vou passar aqui, chart. O segundo parâmetro é a fonte de dados, ou seja, as informações que ele vai usar para montar as barras do gráfico. Então eu vou passar a variável data, porque aqui estão os dados que a gente definiu, data. E por último, eu tenho que passar para ele a aparência do meu gráfico. A aparência eu defini na variável layout. Então é só passar aqui como terceiro parâmetro e salvar. Pronto. Está salvo. Agora eu posso recarregar lá no navegador, tendo tanto a fonte de dados como a aparência e um elemento HTML. O plot ele vai se encarregar de montar todo o meu gráfico de barras e renderizar na minha página. Então vamos lá testar. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, ó. Ele montou todo o gráfico de barras. Então dá para ver que no eixo X ele colocou o título ano, no eixo Y ele colocou o título medalhas. Esse aqui é o título de todo o gráfico, né, que é quadro de medalhas. E aqui ele já definiu, ó. Eu tinha colocado verde para Brasil e azul para Estados Unidos. E aqui ele montou baseado em cada ano, né? 2012, 2016, 2020, 2024. E aqui a quantidade de medalhas. Dá para ver bem claro que os Estados Unidos ganharam muitos mais medalhas do que o Brasil. E esse gráfico é muito completo. Se você passa o mouse, olha só o que ele faz. Ele mostra o ano e os valores exatos das medalhas ganhas de cada país. Olha, 2016, 2020, 2024. Ele tem ainda recursos adicionais. Por exemplo, aqui o meu usuário ele pode fazer o download desse gráfico como uma imagem. Ele também pode dar zoom, ele pode mover o gráfico na tela, ele pode selecionar no formato de caixa, selecionar no formato de laço, zoom in, aumentar, diminuir, e tem vários outros recursos aqui. Ele criou esse gráfico de barras bem completo, com pouco esforço, com pouco código. Então eu recomendo usar essa biblioteca porque ela é bem fácil. E aqui eu mostrei como criar um gráfico de barras, mas aí no link da descrição eu vou colocar o link dessa biblioteca, porque lá você vai ver que você pode fazer muito mais gráficos usando essa biblioteca. Eu tenho o link aqui aberto, ó. Esse é o link da biblioteca. E ó, tem os fundamentos e aqui tem os gráficos básicos. Ó, gráfico de linha, gráficos de barra, que é o que a gente acabou de fazer, gráfico de pixel, de bolhas, e tem gráficos mais avançados ainda, tem gráficos estatísticos, gráficos científicos,
gráficos financeiros e até mapas, gráficos 3D. Então tem muita coisa que dá para usar, até animações. Então, uma biblioteca bem completa, simples e fácil de usar, como eu acabei de mostrar, então recomendo bastante, é bem bacana, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, esse conteúdo tenha sido útil. Se foi útil, deixa o seu like e eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!